Olá, meu caro e minha cara, aqui é o pastor Pedro Barbuto, pastor da área de ensino da Primeira Igreja Batista em Vila da Penha, e nós voltamos aos nossos videozinhos semanais falando e comentando a respeito das nossas lições da escola bíblica. E nossa revista agora no mês de janeiro, fevereiro, é sobre um panorama histórico e religioso do Primeiro Testamento. Houve uma falha no envio do YouTube, eu estava de férias e não consegui verificar isso. As duas primeiras lições eu vou ter que depois, durante a semana, reupá-las. Mas a gente já está na terceira lição, porque nós estamos caminhando para o terceiro domingo. E a nossa terceira lição fala sobre do Egito até a conquista de Canaã. E aí, vamos falar um pouquinho sobre isso? As nossas lições da escola bíblica, elas têm uma pegada mais de conhecimento, realmente para que a gente possa estudar e entender a história do povo de Deus. Mas nesse vídeo eu vou tentar trazer alguns elementos para a gente poder trabalhar também a parte devocional da nossa aula. E a primeira coisa que me salta aos olhos é o fato de sermos bênção. Nós vemos lá em Gênesis 12, quando Abraão é vocacionado, a missão do povo de Deus, daquele povo que sairia da descendência de Abraão, era de ser bênção. E a primeira vez que a gente observa isso na história do povo de Israel está na pessoa de José. Quem é José? Bom, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó e Esaú. E de Jacó nasceu todos os 12 filhos que formariam as 12 tribos da nação de Israel. Um deles é José. José, na verdade, ele é um filho que é preferido de Jacó, uma vez que é filho da esposa que ele efetivamente amava, que era Raquel, né? Mais tarde vai nascer Benjamim, mas num primeiro momento Raquel ela só tem José. E aí isso gera uma grande inveja dos seus outros irmãos que planejam, matá-lo, mas no final das contas eles não têm a coragem de efetivamente matar. E aí então eles vendem José para uma caravana de mercadores que estão a caminho do Egito. E no Egito a gente observa José se mantendo fiel a Deus. Em meio a desventuras em séries, ele se permanece firme e constante, e a sua ligação com Deus o faz crescer, o faz prosperar, de modo que ele chega ao posto mais alto do Egito, somente abaixo do faraó. E é nessa condição que ele, descobrindo que haveria fome na terra, ele providencia que alimentos fossem estocados. Então, nós vemos que, de maneira prática, através de José, ou seja, através do povo de Deus, muitos outros povos, inclusive o Egito, puderam ser alvo da bênção, porque eles tiveram provisão num período que houve fome na terra. Bom, e não só o Egito sofreu com essa fome, como falei, toda aquela região sofreu com fome, inclusive aonde estava Jacó e os seus filhos. E aí então Jacó manda que os seus filhos vão até o Egito para que ali pudessem comprar alimentos. E ali, ao encontro de José, José reconhece os seus irmãos não reconhecem José no primeiro momento, que estava muito diferente, certamente, todo já paramentado e fisicamente como um egípcio, Mas no momento ali que tem José, ele se revela aos seus irmãos, olha, eu sou José, a quem vocês venderam, e aí eles ficam com muito medo, mas é um momento de muita emoção, Ali aquela história tal, eles se abraçam e José perdoa os seus irmãos. E aí então a gente tem a segunda palavra que a gente pode dar destaque nessa lição, que é o perdão. Porque toda vez que eu penso no perdão, eu lembro logo da oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, porque ele fala:
perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, né? O perdão, ele é necessário para que a vida seja mais leve, para que relacionamentos sejam restabelecidos. E a gente tem que, com certeza, cultivar o perdão nas nossas relações. Mais tarde, a palavra que eu tenho de destaque para esse período da história é providência, né? Por quê? José morreu e naquele momento em que os seus irmãos, na verdade, um pouquinho antes da sua morte, né? No momento que os seus irmãos eles descem ali para o Egito, Faraó permite que eles se instalem ali. Bom, e aí sim, José morreu e trocou-se a dinastia no Egito. E aí então já tinha um faraó que não fazia a mínima ideia de quem era José. E nós tínhamos agora não mais só Jacó com os seus filhos e servos e tal, mas um grande número de descendentes de Jacó e de todos os seus filhos morando ali no Egito. E claro, isso desperta o medo de Faraó, que já não fazia a mínima ideia, já não tinha lembrança do que tinha sido José para o Egito. E aí então esse Faraó, com medo, entra num projeto de morte. Ou seja, ele passa a oprimir com escravidão o povo de Israel que estavam ali na terra de Gósen, que é uma terra bem fértil do Egito. Bom, o povo de Deus então começa a clamar ao Senhor para que mandasse um libertador. E então nós temos aí surgindo a figura de Moisés, mostrando a providência de Deus. E aí com mão forte, sobre aqueles milagres todos que foram as 10 pragas que foram lançadas no Egito, o povo consegue então a sua libertação, a saída do Egito. Bom, e a história não é tão boa. Nós temos uma terceira palavra, melhor, terceira não, já quarta, né? Vamos lembrar, a gente falou de ser bênção, do perdão, de providência, e agora a gente tem uma palavra que rima com providência, mas não combina com providência, que é desobediência. Porque se a gente for pensar, do Egito até a Terra Prometida, é pouquíssimo tempo, seriam meses de caminhada. No entanto, demorou 40 anos de peregrinação. Mas o porquê disso? Porque aquele povo foi desobediente a Deus, chegando a fazer ídolos para que o adorassem, grandes murmuradores, né? Então a gente observa nessa questão toda, muitas pessoas questionam, né? Por que as minhas coisas da minha vida não estão dando certo? Por que tudo está bem sem vida? Por que eu não consigo avançar? Desobediência, meu caro, porque o salário do pecado é a morte. E infelizmente, aquilo que poderia ser algo rápido, o povo de Deus poderia chegar na sua terra prometida, na terra que mana leite e mel, em poucos meses, em talvez 4 meses de caminhada. Mas, no entanto, demoraram 40 anos, mais, na verdade, de 40 anos, nessa peregrinação até a terra prometida. E chegando lá, a gente então se depara com a quinta palavra de destaque desse período histórico do povo de Israel, que é a palavra coragem. E vamos ler a palavra de Deus, que ela diz o seguinte, Josué capítulo 1, versículos de 6 a 9. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, e não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e medita nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus,
estará com você por onde quer que você andar. Meus caros, essa palavra foi para Josué, mas essa palavra também é para cada um de nós. Nós estamos aí no terceiro domingo do ano, nós temos um ano todo pela frente, né? Muitos desafios, muitas coisas aí para acontecer esse ano, mas o nosso desejo é que essa palavra você tome para si. Seja forte e corajoso, não desanime, porque Deus está contigo. Beleza? Então, meu caro, que Deus te abençoe, te inspire e te use para a honra e glória dele mesmo. Amém? Um abração e até mais!